Bom dia, bom dia. Me escutam bem? Ok. Todo mundo acordado, todo mundo tomou café. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos vocês. Como o Marcelo falou, sem vocês aqui nada disso seria possível, né? Agradecer a empresa que me trouxe até aqui. Agradecer principalmente ao Marcelo e toda a equipe da UELD. A gente sabe como é difícil fazer esses tipos de evento, esses eventos, né? E eu fico muito feliz e muito honrado por participar, tá, desse 6º workshop UELD aqui. Essa palestra, deixa eu passar aqui. Essa apresentação que eu vou fazer, na verdade, é um estudo comparativo que eu sempre gosto de fazer. Tem mais ou menos 20 anos, eu tenho 22 anos de experiência na área de soldagem, e eu sempre gosto de fazer esses estudos comparativos, porque a gente consegue atualizar e é uma ferramenta, que vocês vão ver mais na frente, é uma ferramenta excepcional que a gente tem na parte de seleção de materiais para desenvolvimento de produtos. Eu foquei a minha carreira sempre em desenvolvimento de novos consumíveis, tanto na parte de consumíveis de baixa liga, de média liga, quanto de revestimento duro. Como vocês sabem, a gente tem dois grandes grupos na parte da soldagem. É claro que esses grupos eles se encontram em alguns momentos, mas a gente tem dois grandes grupos. O grupo da construção, né, que a gente tem a parte de baixa liga, de média liga, e a parte de manutenção e reparo, que entra a parte de revestimento duro. Esse estudo comparativo ele é estritamente ligado à parte de manutenção e reparo, tá? São ligas de revestimento duro, e a gente vem selecionando ao longo desses 20 anos algumas ligas para a gente fazer esse tipo de estudo. Tá? Então, a gente tem um pequeno índice aqui, onde a gente vai passar por um breve histórico mesmo, com algumas características ao redor do mundo em relação aos tipos de desgaste. Uma introdução também breve, onde a gente vai mostrar os tipos de desgaste que ocorrem, os mecanismos de desgaste, tá? Para a gente entrar de cabeça no objetivo do trabalho, os materiais e métodos. A parte de materiais e métodos é interessante. A gente vai estar falando aqui bem de um teste padronizado pela STM, que chama STM G65, é o famoso teste da roda de borracha. E aí eu queria colocar uma experiência que eu tenho em relação a esses testes ao longo desses 20 anos. Tá? Eu vou comentar quando a gente estiver falando de materiais e métodos. Vamos discutir os resultados, chegar a algumas conclusões. Eu coloquei algumas bibliografias aqui também, que é interessante a gente fazer a discussão dos nossos resultados com aqueles que passaram anteriormente de nós, fazendo alguns testes também, né? Então a gente consegue cruzar alguns dados, cruzar alguns resultados em relação a esse tipo de trabalho. Bom, falando de um breve histórico, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, para a gente saber o tamanho do problema do desgaste no mundo. Tá? Então, peguei alguns dados aleatórios, mas que servem como um incentivo de por que a gente faz esse tipo de trabalho. Qual que é o nosso incentivo? Por que a gente trabalha? O desgaste ele é um problemão no mundo. 50% dos tipos de desgaste na indústria são do tipo abrasivo. Tá? A gente conhece, a gente sabe disso, né? Isso nas indústrias de uma maneira geral. Se a gente começar a ir para a indústria do segmento automotivo, vai ser um outro número. Sucroalcooleiro vai ser outro número. De uma forma geral, 50% dos problemas de desgaste na indústria são do tipo abrasivo. Nos Estados Unidos, as perdas com desgaste, aí são todos os desgastes, tá? Erosão, corrosão, impacto, abrasão, elas geram um prejuízo em torno de 1,5% a 2,5% do produto interno bruto americano. Isso com perdas de equipamento, perdas de processo, perdas de produtividade em função de desgaste. Na Alemanha, as perdas com corrosão correspondem a mais ou menos 4,5% do produto interno bruto. Está aí o tamanho do problema que a gente tem para resolver. E a parte de solda, ela entra nesse processo todo para fazer a proteção, como vocês sabem, na manutenção, no aumento de vida útil desses equipamentos. Bom, após esse breve histórico, tá, a gente tem aqui um índice remissivo onde a gente pode acompanhar onde a gente está na apresentação. A gente começa com a introdução. O que é o desgaste? Muita gente fala que o desgaste pode ser considerado também como adesão de corpo estranho em alguma parte, alguma peça. Mas, na verdade, o desgaste ele é a perda relativa de um material, de uma superfície metálica, por exemplo, de uma superfície de um equipamento, em função de um atrito em função do movimento relativo de uma partícula abrasiva. Tá? Esse é o conceito básico de desgaste.
Quais são os principais tipos de desgaste que a gente tem na indústria? A gente tem o abrasão, que a gente viu lá, que corresponde a 50% dos tipos de desgaste, erosão, corrosão, impacto, que nada mais é do que a fadiga superficial, e outros tipos de desgaste também. Importante, é muito importante a gente ter em mente que, na prática, na indústria, os tipos de desgaste eles sempre ocorrem de forma combinada. Tá? Então, vai depender de uma aplicação que vai ter abrasão, que vai ter calor, que vai ter impacto, que vai ter também corrosão. Então, cada caso é um caso para a gente se estudar. Por isso, um produto que vai muito bem para a recuperação de uma peça, por exemplo, no setor sucroalcooleiro, ela não vai bem no segmento cimenteiro, né, e vice-versa. Por quê? Porque as condições que a gente chama de sistema tribológico são diferentes. Tá bom? Esse trabalho, como é um trabalho padronizado, a STMG 65, a gente vai falar estritamente de abrasão. Tá? Existem outros equipamentos que a gente consegue falar um pouco de erosão, que a gente consegue fazer testes comparativos, corrosão, impacto também, mas a gente vai trabalhar estritamente com abrasão, que é o que o teste ASTM G65 se propõe. Ok? Então, o que é o desgaste abrasivo? A causa, a gente já viu que é o movimento relativo de uma partícula ou de um abrasivo em relação à superfície. Em geral, na nossa indústria, principalmente, vamos começar a falar aqui de Brasil, essas partículas são areia, óxidos, alguns outros tipos de corpos estranhos, tá, para promover a abrasão. E muitas vezes, esse que é o grande problema, essas partículas são mais duras do que a superfície dos materiais. E está aí o grande problema, que é o problema do desgaste abrasivo. Bom, continuando aqui na nossa introdução, o mais importante para avaliação quando a gente vai numa indústria e quer fazer com que aquele equipamento dure mais, tenha uma vida útil maior, é avaliar o sistema tribológico. Sistema tribológico, quando a gente fala na parte de desgaste, nada mais é do que a peça, qual que é o material da peça, quais que são os abrasivos que estão ali na peça, que estão atuando, né, se o abrasivo é duro, se não é, se é areia, se é úmido, se é seco, mais temperatura, agentes químicos, vibração, né, a gente vai ter isso tudo fechado no que a gente chama de sistema tribológico. De uma forma mais resumida, a gente tem o desgaste como uma força, um corpo interposto e um corpo base. Esse é o sistema tribológico que a gente tem. É interessante a gente apontar aqui que o desgaste ele é sempre causado pelo corpo interposto, sempre, tá? Mas quase nunca esse corpo interposto ele está sozinho, a gente vai ter um corpo oposto. Pode ser, por exemplo, uma pressão de algum componente, ou pode ser a própria camada de minério, a própria camada de abrasivo, que não vai estar em contato direto com o corpo base, o corpo na qual vai ser desgastado, mas ele vai causar uma certa pressão, numa pilha de minério, por exemplo, passando numa esteira, ele vai causar uma pressão naquelas partículas que estão em contato com o corpo base, e aí vai causar o desgaste. Tá? Então, na verdade, o que é o sistema tribológico? É todo esse processo, a força, a temperatura, tipo de abrasivo que vai causar o desgaste final. Na classificação do desgaste, a gente tem abrasão por dois corpos, que é a menos comum. E nessa descrição aqui, a gente tem um mecanismo que é a formação de riscos na superfície. A gente consegue ver através de lupas, se a gente começar a analisar aquela superfície desgastada, o início do desgaste através de riscos na superfície. E a mais comum, que é a abrasão por três corpos. Está aí o sistema tribológico. A gente tem um corpo interposto, que é o próprio abrasivo, a gente tem uma pressão, que pode ser uma camada de minério, uma camada de abrasivo, que é o mais comum que ocorre, causando uma pressão, e a gente tem um desgaste aqui. Qual que é o mecanismo? Aí já não são formação de risco, são formação de cavacos. E dependendo do tipo de cavaco, esse cavaco se torna abrasivo também. Então, por isso que na vida real, quando a gente tem um desgaste que ele começa a acontecer, ele vai ter um certo período que ele vai se tornar um desgaste catastrófico, ele vai quebrar o equipamento, ele vai inutilizar o equipamento, porque ele começa a se acelerar muito em função desses cavacos, em função da irregularidade da peça também. Falando em desgaste, qual que é então o papel do revestimento? Qual que é o papel da solda, que a gente chama de revestimento duro ou revestimento protetivo? Qual que é o papel nesse processo? Esse gráfico aqui é interessantíssimo. A gente tem um gráfico aqui que é a taxa de desgaste em função da dureza da partícula.
Obviamente, se a gente vai caminhando aqui para uma dureza de partícula maior, a taxa de desgaste vai subindo, né? Mas a gente tem, ao mesmo tempo, 3 regiões aqui no gráfico. Uma região azul, onde a dureza da partícula é inferior à dureza da peça. Então, a gente vê no primeiro gráfico aqui uma taxa de desgaste pequena. A gente tem uma região preta, que eu vou falar um pouco mais na frente, que é a região de transição, onde a dureza da partícula é parecida com a dureza da peça. E a gente tem essa região rosa, onde a partícula é mais dura, tem uma dureza maior do que a dureza da peça. Tá? Qual que é o papel do revestimento duro? O papel do revestimento duro é trazer essa curva para a direita, tá? Onde o revestimento duro vai aguentar a baixas taxas de desgaste materiais com a dureza maior do que a do revestimento. Tá? Então, o papel do revestimento é trazer essa curva para a direita. A região preta é uma região que a gente chama de região catastrófica. É onde o material está com uma taxa de desgaste baixa, começa a acontecer uma série de fenômenos tribológicos ali, de desgaste, formação de cavacos, depressões na superfície, onde a gente vai ter uma taxa de desgaste muito severa aqui. Obviamente, depois ele vai continuando a aumentar, mas essa aqui geralmente é onde tem as perdas de equipamento, perdas de produtividade, a máquina para, né, tem que fazer manutenção, etc, etc. Exemplos. Esses produtos aqui são, na verdade, vocês conhecem, devem conhecer a Magma, pela produção de eletrodos 6013, 7018, né, ela é bem forte no mercado em relação a isso, mas também produzimos toda a linha de revestimento duro. Né? É aquilo que eu falei, a parte de construção e a parte de manutenção e reparo. Esses aqui são exemplos de revestimentos protetores, são fotos nossas de produtos onde a gente aplica na indústria para ou aumentar a vida útil da peça ou para a gente prevenir aquele desgaste catastrófico durante o uso do equipamento, durante uma safra, por exemplo, de moagem de cana-de-açúcar. Então, a gente tem aqui exemplos de revestimento, né, picote, a parte aqui de chapisco também, né, outra foto aqui, enxadrezamento de caçambas, e por aí vai. São N aplicações que a gente tem, em N segmentos que a gente tem também, para fazer a aplicação desses produtos e a proteção das peças contra o desgaste. O revestimento, como ele é feito? Ele é feito pelo sistema simples, que é o ferro cromo carbono, é o famoso carboneto de cromo. Então, são ligas muito utilizadas no mercado, devido à sua praticidade e devido ao baixo custo. Então, isso seria mais ou menos uma commodity. Tá? Revestimento duro, quase todo mundo pensa em carboneto de cromo. É um sistema mais barato, é um sistema econômico que tem uma boa relação custo-benefício. Tá? Mas a gente tem outras variações do que a gente chama de carbonetos complexos, quando a gente começa a entrar com elementos de liga. A gente começa a entrar com vanádio, com tungstênio, com molibdênio, titânio e molibdênio, fazendo com que a resistência desses materiais sejam maiores e o aumento da vida útil também seja empregada com sucesso. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? É o nosso último slide da introdução, mas um exemplo para vocês do tamanho do problema que a gente encontra às vezes na indústria. Tá? Eu queria, não vamos passar por essa tabela toda, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Sinter, né, tem uma dureza aqui mais ou menos de 250 Vickers, quartzo 900 a 1280 Vickers. Se a gente tem uma superfície ali de um aço A36, de um aço baixa liga, na qual a maioria dos equipamentos são produzidos por questões óbvias de custo, né, se a gente pega aqui uma estrutura de fase ferrita, 70 a 200 HV. Tá? Se a gente começar a passar sinter, quartzo e outros materiais mais duros aqui, vai desgastar, como se diz no jargão, igual manteiga. Né? Então, a gente começa a colocar nessas estruturas aqui, a gente começa a mergulhar alguns carbonetos. Carboneto de cromo 1800, carboneto de nióbio 2400. É claro que não é só adicionar, existe toda uma técnica de formulação para que esses carbonetos estejam bem ancorados numa matriz macia, para que eles não sejam destacados também, para que a gente tenha sucesso na liga. Tá? E aí a gente começa a se valer dos carbonetos de cromo. Bom, a gente passou aqui por um pequeno histórico, onde a gente viu que o problema do desgaste é grande, demos exemplos dos Estados Unidos, da Alemanha,
Passamos por uma breve introdução, onde a parte mais importante é o sistema tribológico, é avaliar onde que nós estamos, é avaliar o tipo de desgaste que nós temos, né? E aí a gente passa agora para o objetivo, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? É testar, fazer um estudo comparativo da resistência de liga. Por que que é importante esse tipo de estudo? Porque quando a gente trabalha com desenvolvimento de produto, esse é o primeiro passo que a gente tem para a seleção de materiais. O campo vai ser igual ao teste de roda de borracha? Não. Mas como que a gente vai começar a selecionar em laboratório uma liga melhor para a gente começar a levar em campo para testar no campo? A gente tem esse teste, que é um teste padronizado, que é o ASTM G65, onde, no caso, nós usamos 2 ligas para verificar a eficácia e quanto essa liga é mais resistente em relação ao desgaste abrasivo. Então, a liga A é uma liga que nós temos na empresa, na Magma, através de arames tubulares, de 1,6 milímetros de diâmetro. A primeira liga que nós selecionamos é um sistema ferro, cromo, nióbio, boro, com carbono. Então, é uma liga que a gente chama de carboneto complexo. E uma liga ferro, cromo, carbono, que é uma liga simples. É uma liga de carboneto de cromo simples. Qual que é o objetivo? Avaliar a diferença, avaliar os mecanismos através de testes de roda de borracha, através de análise de microestrutura, análise de composição química, para entender e ajudar aquelas pessoas que não trabalham com isso, mas que usam os materiais, o porquê. Que às vezes eu estou pagando mais caro num sistema de carboneto complexo, mas por que que ele dura mais? Qual que é a ciência por trás disso? Então, quais são os materiais e métodos? O que que nós fizemos nesse trabalho? A gente fez a deposição de ligas em chapas A36, através de arames tubulares autoprotegidos. Tá? A gente usou a dimensão de chapa base de 6 por 150 por 200. Quando a gente olha na norma, a norma é pública, vocês podem olhar a STM G65/91/2002, ela especifica as dimensões dos corpos de prova, ela especifica tudo certinho. Tá? A gente fez a deposição de 4 milímetros de espessura de solda em um único passe para cada liga, com cordões de 200 milímetros de comprimento. E com isso a gente obteve uma placa de 10 milímetros de espessura, sendo 6 milímetros de chapa base e 4 milímetros de espessura de solda. Tá? Então, aqui uma representação, a gente soldou, a gente fez uma deposição de 4 milímetros de espessura em um único passe, uma placa de 6 milímetros, então a gente teve como resultado um corpo de prova de 30 milímetros de largura, 6 milímetros de base com 4 milímetros de espessura, totalizando uma placa de espessura de 10 milímetros. Tá? Aqui está o exemplo de um material que a gente fez, embutido aqui na baquelite, já pronto para fazer alguns tipos de análise, onde aqui a gente tem um revestimento e aqui a gente tem a chapa base do material. Tá? Quais que foram os parâmetros de soldagem? Esse é outro ponto importante também. Se a gente está testando 2 materiais, vamos manter os parâmetros de soldagem iguais. Tá? Por que que esse teste ASTM G65 ele é extremamente válido, extremamente importante? Eu trabalho com isso há 20 anos, mas, apesar de ser um teste padronizado, não significa que, se eu fizer um teste aqui com uma liga, pode ser uma liga padronizada, DIN 660. Se eu fizer um teste aqui no Brasil e alguém fizer um teste lá no Japão e comparar, a gente não pode comparar esses resultados. Por quê? A STM G65 ela fala de dureza da roda de borracha, de dureza da borracha, granulometria da areia, mas são faixas. A faixa de areia que eu estou usando aqui pode ser diferente da faixa de granulometria de areia que o cara está usando no Japão. A dureza da borracha é uma faixa, eu posso estar no mínimo aqui, no Japão pode estar no máximo. Parâmetro de soldagem, como que esse pessoal soldou essa liga lá e como que esse pessoal soldou essa liga aqui, né, para comparar. Por isso, esse teste é extremamente importante que ele seja feito em bateladas. Eu quero fazer o teste na minha máquina, com o meu equipamento, com a minha areia, com o meu soldador, e aí sim eu vou classificar as 2 ligas. Muita gente confunde isso no mundo inteiro. Deixa eu ver o resultado seu de perda de massa no teste ASTM G65. Eu tenho esse resultado aqui no Brasil, mas minha liga é a mesma e o cara fez nos Estados Unidos. Não comparem isso. Isso é um ponto extremamente importante para a gente discutir aqui. Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente usou exatamente igual, diâmetro 1,6, velocidade 470, velocidade de soldagem 20 centímetros por minuto.
com uma corrente de 250 amperes. De cada liga selecionada, foram retiradas 5 amostras, 10 por 25 por 75. Isso é padrão. Isso aí no mundo todo, as dimensões do corpo de prova tem que ser assim. Usinagem com a superfície uniforme, da gente medir também quantos milímetros que a gente tem ali de revestimento. Tá? E aqui são exemplos, tá, de corpos de prova, exemplos de corpos de prova obtidos através da soldagem, pós-usinagem, pós-corte. Essas trincas aqui são trincas comuns, que a gente chama de trincas de alívio de tensão, material extremamente duro, vai trincar. É importante que essas trincas não passem para o metal base jamais, mas esses são os corpos de prova que a gente vai levar para a máquina. E posteriormente também, nesses mesmos corpos de prova, fazer dureza, fazer composição química e fazer também a parte propriamente dita do desgaste. Quais que foram os testes realizados, então, nesses corpos de prova? Como eu falei, análise química, dureza, ensaio de abrasão, através da norma ASTM G65, e a micrografia do material. A gente fez a micrografia, a gente vai ver aqui, tanto em MEV, quanto na parte de microscopia óptica também. Análise química, aí a gente começa a avaliar as ligas. Tá? É claro que vai ter uma certa diluição, a gente está colocando ali 4 milímetros de solda, fazendo uma usinagem, num passe só, vai ter uma certa diluição com metal base, mas a liga que a gente chamou de liga A, que é um sistema de carbonetos complexo, ela tem 3,8% de carbono, a liga B tem 3,9%, portanto, em relação a carbono, as duas ligas têm praticamente a mesma coisa. Cromo, bem parecido também, liga A 17,5%, liga B 18% de cromo. Aonde que está a diferença aqui então, pessoal? A diferença está no nióbio que a gente acrescentou, e no boro que a gente acrescentou também. Nióbio em torno de 7%, boro 0,6%, manganês, para esse tipo de revestimento duro aqui, insignificante. Dureza. A gente fez a medição de dureza, são 5 corpos de prova para cada liga, então a gente fez 5 medições de dureza em cada CP, em cada corpo de prova, e aí tirou a média dessas durezas. Primeira liga, 62 Rockwell C, um desvio padrão de 0,3 aí, então foram 25 medidas de dureza em cada liga, e a liga B, ferro, cromo, carbono, 59 Rockwell C com desvio padrão de 0,4. E aí a gente começa, antes da gente colocar esse material no abrasômetro para não danificar a superfície, a gente faz o polimento e começa a avaliar esse material no MEV. Essa liga A, que é o sistema ferro, cromo, boro, nióbio, carbono, a gente teve essa imagem onde a gente utilizou o MEV. Então a gente coloca alguns pontos, né, só para a gente entender aqui como é que funciona. A gente sabe que a princípio esse ponto 1 aqui é um carboneto de nióbio, tá, pela experiência que a gente tem. Então a gente aponta o MEV, o EDS nesse ponto aqui, a gente vai ver claramente aqui o teor de nióbio de 89,50%, então a gente sabe que esse é um carboneto de nióbio, e por aí vai. A gente vai brincando, vai apontando em algumas fases, em alguns carbonetos. Né? O ponto 2, por exemplo, a gente sabe aqui que é um carboneto, de cromo, tá? Até pelo formato dele, pelo tipo de carboneto prismático, primário que a gente tem, e a gente consegue avaliar que é um carboneto de cromo também. Aqui, já na microscopia óptica, a gente fez um ataque conital e a gente consegue ver os rosinhas aqui, para quem analisa revestimento duro depois que você coloca o ataque, são os carbonetos de nióbio. Né? Aqui na parte dos carbonetos de cromo, que são aqueles carbonetos na forma de prisma. Lembrando a composição química do material, 3,8% de carbono, 17% de cromo, 9% de nióbio. A amostra da liga B, que é uma liga relativamente simples de carboneto de cromo, a gente consegue bater o olho, nem precisa colocar aqui o EDS, que a gente sabe que isso aqui é um típico carboneto de cromo. E vocês percebam que quando a gente olha nessa primeira, os carbonetos de cromo, o aumento aqui é o mesmo, são bem menores do que os carbonetos de cromo da liga B. Isso é um ponto extremamente importante quando a gente começa a falar de microestrutura de materiais resistentes ao desgaste. A gente vai falar um pouco disso na conclusão. E aí, na microscopia óptica, o tamanho do carboneto de cromo, né? Legal.
carboneto de cromo que também depende da posição, mas são carbonetos que realmente não são refinados, são carbonetos mais grosseiros, carbonetos de cromo, mas eles estão lá. E a gente viu que há teor de carbono, teor de cromo, basicamente igual nas duas ligas. Bom, depois que a gente analisou a composição química, depois que a gente analisou a dureza, depois que a gente colocou o material na microscopia óptica e no MEV, na microscopia eletrônica de varredura, a gente partiu para o ensaio propriamente dito. Para quem não conhece, essa aqui é a foto do nosso abrasômero, tá? Onde, esquematicamente, aqui fica mais fácil de explicar. A gente tem o abrasivo, que é uma areia, pode ser sílica, pode ser alumina, você decide. Você emprega uma força que geralmente são de 200 newtons, coloca o corpo de prova aqui. Isso aqui é uma roda revestida com uma correia de borracha, está aí a dureza que essa borracha tem que ter especificada, existe uma faixa, e você vai alimentando durante um certo período esse abrasômero ali, e ele vai abrasando. E depois você pega esse material, você pesou ele antes, você pesa ele depois, e você vê a diferença de peso. Mas o resultado não se dá por diferença de peso, o resultado se dá por diferença de volume, porque a gente tem que determinar a densidade da liga antes também, tá? Para não ter nenhum erro, nenhum desvio aí, tá bom? Padronização do teste, novamente, duração do teste, 28 minutos, carga, 130 newtons, pode variar até 200 newtons. Velocidade da roda, 215. Isso nós utilizamos para os dois corpos de prova, A e B, 5 corpos de prova de cada liga. Granulometria da areia, 32 mesh, ela pode variar de uma faixa também, por isso é importante sempre fazer esses testes em bateladas, o mesmo equipamento. Dureza da roda, 13,4 Shaw. E o diâmetro da roda abrasiva, dentro da norma também, é 221,3 milímetros. Tá aqui o desenho esquemático, pode ser encontrado facilmente na norma, inclusive a norma ensina a construir o equipamento. Ela dá as diretrizes e as dimensões para construir o equipamento. Quais foram os resultados do nosso teste de roda de borracha? Aqui a gente tem os corpos de prova, A1, A2, A3, A4, A5, B1 até B5 também. Primeiro a gente tem todo um cálculo aqui por trás, a gente calculou a densidade também dos materiais, mas a gente teve aqui 5,92, 5,97 por aí vai milímetros cúbicos. O desvio padrão, a própria norma, ela tem um limite máximo de desvio padrão que você pode atingir, nós atingimos aqui em níveis satisfatórios, e um coeficiente de variação máximo também, que nós atingimos níveis satisfatórios. Isso significa que o teste é válido, que o teste a gente não precisa repetir, soldar de novo, que o teste é válido. Em resumo, para a gente ver aqui, para ficar mais amigável visualmente, a gente teve para ligar uma perda de volume de 5,52 em média, tá? E a liga B de 6,91. Isso significa o quê? Quanto menos eu tenho perda de volume, mais resistente é a minha liga à abrasão. Então, repetindo, a liga A teve 5,52 milímetros cúbicos de perda, em média, e a liga B 6,91. Bom, quais são as conclusões que a gente pode tirar em relação a esses testes, observando a composição química, observando a dureza do material, observando os resultados que nós tivemos em abrasômero também, principalmente correlacionando com resultados anteriores e relacionando isso também com a microestrutura. A liga A, que é do sistema de carbonetos complexos, obviamente apresentou uma maior resistência ao desgaste, comparando com a liga B, nas condições de teste desse trabalho, areia seca, roda de borracha, um teste exclusivamente de abrasão. Essa segunda conclusão aqui, ela é fruto de um estudo que ultrapassa um pouco esse trabalho, mas que já é de conhecimento da gente. Lembra que eu mostrei para vocês o tamanho do carboneto de cromo, bem grosseiro, da liga B, e o da liga A, um carboneto de cromo mais refinado. Quando você tem uma liga de carboneto de cromo e você faz a análise dela, você vai ver carbonetos mais grosseiros. Quando você nessa liga adiciona nióbio, além de você formar carboneto de nióbio, o nióbio tem uma propriedade muito interessante, que é de refinar o carboneto de cromo. E a gente sabe que quando a gente refina o carboneto, deixa ele mais
bem espalhado na matriz e refina, ao invés de você ter um carboneto grandão, você ter vários pequenos, ele protege mais a matriz. Por quê? Porque o carboneto grande, às vezes, ele é mais facilmente arrancado da matriz, deixando a matriz mais exposta. Então, é melhor você ter a mesma quantidade de carboneto, tá? de composição química, mas com uma quantidade de carboneto maior, ou seja, refinar os carbonetos. Mais ou menos o que acontece com os grãos também, fazendo uma analogia aqui. Quanto mais a gente tem numa estrutura, aí, falando de uma baixa liga, com grãos mais refinados, a gente vai ter uma resistência à tenacidade maior, etc, etc. Então, fazendo uma analogia, claro que não é igual, a gente tem essa lógica aí também. E a liga A, que representou uma dureza maior, ela teve uma resistência ao desgaste maior. Mas, isso aqui eu gosto de deixar por último para falar, nem sempre a liga que tem uma dureza maior tem uma resistência maior à abrasão. O pessoal assusta quando a gente fala isso, né? Mas a gente já fez vários trabalhos onde uma liga que tem 52 ROC teve um resultado muito maior do que uma liga, por exemplo, que tinha 58 ROC. Dureza, ela é um indicativo legal, que a liga ela vai ter uma boa resistência, mas não é o único indicador. O indicador é a composição química, que a gente chama do tripé da metalurgia. É a composição química que a gente tem, o processamento desse material que vai dar uma microestrutura do material. Tá? Eu gosto de dar muito exemplo. Se você pegar um aço 1045, fizer lá um malabarismo, fizer um aquecimento acima da temperatura de transição, esfriar esse material, ele vai chegar a 60 ROC. Consegue-se fazer isso através de uma têmpera bem forte. E aí você tem revestimento duro, que tem carboneto de cromo, que vai ter ali, carboneto de titânio, que vai ter ali 58 ROC. Se a gente colocar os dois para fazer esse teste, o aço 1045 vai desgastar igual manteiga, como se diz no jargão. E tem 60 ROC. A liga de 57 vai ter uma resistência muito superior. Então, dureza é o indicativo, mas não é a grande verdade quando a gente fala em revestimento duro. Ok, pessoal? Bom, aqui tem algumas referências bibliográficas que a gente utilizou ao longo desse trabalho, que eu sempre utilizo, e está à disposição de todo mundo também para que vocês possam utilizar. Eu agradeço, espero que tenham aproveitado, uma apresentação curta, mas que realmente é bem objetiva e bem útil para quem trabalha com revestimento duro. Obrigado, pessoal. Teste. Bom, vamos abrir para perguntas. Em primeiro lugar, parabéns aí, Ricardo, pela apresentação. Eu sou o Marcelo Severo, da voestalpine Biller Welding. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a avaliar a microestrutura da matriz dessas duas ligas aí? E qual a influência que ela pode ter tido aí no resultado? Você chegou a avaliar isso? Boa pergunta. Nesse caso, como a gente faz um teste comparativo, a gente usou A36, tá? E a gente não avaliou a microestrutura porque esse é uma variável que nós tiramos do processo porque é exatamente a mesma microestrutura que a gente teve. Que a gente utilizou como chapa base. Então, o que a gente usou para a liga A, a gente usou para a liga B também. Então, essa é uma variável não essencial no nosso processo. A gente tem um estudo, sim, dessas ligas que eu não coloquei aqui, de diluição. Tá? Ambas as ligas, pelo processo de soldagem, você viu lá que a gente fez o mesmo procedimento de soldagem, então a gente teve uma diluição em torno de 8%. Tá? Em ambas as aplicações. Foi um estudo, porque com esses corpos de prova, eu tenho esses corpos de prova até hoje, a gente consegue fazer algum tipo de análise posterior também, se a gente quiser aprofundar. Diluição, então, foi bem parecida, mesmo lote, digamos assim, de A36, as chapas foram A36, então isso a gente entende que é uma variável não essencial no projeto. É claro que para um projeto maior, quando eu vou fazer uma aplicação numa peça, essa sua pergunta faz todo sentido, a gente tem que avaliar a microestrutura do material também. Tá? Tá. Tudo bem. Parabéns, Ricardo. Meu nome é Luiz Carlos Grejanin, da Braskem, Rio Grande do Sul.
Eu queria te perguntar duas coisas. Para proteger carvão pulverizado, tá? Sistemas de moinhos, o que tu acha? E o efeito da temperatura nesses teus revestimentos aí. Até quanto a gente não precisa se preocupar? Boa pergunta. Obrigado. Obrigado pela pergunta. O carvão é bem fino, né? Então, a gente tem aí um agravante de temperatura e de um abrasivo extremamente, a gente até mostrou a dureza do coque ali também do carvão, extremamente abrasivo e muito fino. Para esse tipo de liga, a gente tem que começar a trabalhar com ligas que a gente chama de ligas refratárias também. Quando a gente começa a colocar, se valer de elementos químicos como nióbio, tungstênio, titânio, são metais refratários, são metais que aguentam altas temperaturas. Tá? Então, existem vários métodos para a gente fazer esse tipo de recuperação, desde a aspersão térmica, passando por outros processos também, revestimento duro através de eletrodos, placagem, arames tubulares, autoprotegidos ou com proteção gasosa, enfim. Existem sim materiais próprios para essa aplicação. Lembra do sistema tribológico? Então, você vai ter aí um material extremamente abrasivo, fino, então a gente tem que ter realmente uma proteção anti-desgaste, mas que aguente temperatura. E respondendo a sua pergunta, a sua segunda pergunta, por exemplo, essa liga A, que é de carbonetos complexos, ela vai muito bem, sem perder as propriedades dela, até 700 graus. Tá? Mas tem algumas ligas que vão a 750, 800 graus, que a gente conhece que são comuns no mercado, entre aspas, tá? Que são ligas realmente de carbonetos complexos. Outra, só complementando, outra condição especial para o seu processo. Como o carvão é muito fino, é bom a gente evitar essas trincas de alívio de tensão. Por quê? Porque essas trincas de alívio de tensão se tornam um ponto frágil do revestimento, porque pode se tornar um caminho ali. Então, existem ligas também que têm toda essa propriedade, que são ligas que não trincam. Tá? Que aí é mais uma peculiaridade de uma aplicação, nesse caso, de proteção contra carvão a altas temperaturas. Ricardo, tudo bem? Obrigado, parabéns pela apresentação. Eu sou o Thierry, eu represento a Andrade Gutierrez. Eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou agora sobre trincas e a gente teve algumas experiências aí com revestimento duro, em que era relativamente comum o aparecimento de trincas, né? E existe um questionamento muito grande de quem está do outro lado, muitas vezes o cliente, em entender que às vezes a trinca faz parte do processo de revestimento duro. Eu queria a tua opinião justamente a respeito disso. Como a gente justifica que talvez para determinados tipos de consumíveis ou processos a gente vai ter que conviver com as trincas no revestimento duro e como é que a gente influencia o cliente a aceitar isso? Sim. Primeiro, assim, já existem vários estudos, a gente tem alguns estudos mostrando isso. A trinca ela é extremamente necessária, até um critério de aprovação quando a gente está aprovando no nosso controle de qualidade esse produto. Se ele não trincar, na hora que você soldar esse material, a tensão residual é tão alta, porque a dureza é tão alta que ele vai destacar da placa. Tá? Então, a trinca de alívio de tensão, o próprio nome diz, é para aliviar a tensão e esse material se ancorar bem no metal que você está depositando ali. Se ele não trincar, ele destaca. O que a gente pode fazer para tentar convencer o cliente de que aquilo ali é uma coisa normal é fazer algumas análises onde 100%, se for um produto bem aplicado, com processos bem aplicados, jamais a trinca passa por substrato, jamais a trinca passa por metal base. Se você for olhar, fazer uma macrografia, você vai ver que essa trinca ela sempre vai estar ali na ZTA, um pouco acima da ZTA, ela jamais passa. Se ela passar, aí é um problemão. Mas aí é um problema ou do consumível, um problema do processo. Mas tem que ter essa trinca. O que a gente pode fazer quando a gente vai placar um material, quando a gente vai usar uma placa bimetálica, ou quando a gente vai fazer um revestimento, a gente notar qual que é a orientação do movimento do abrasivo. Tá? Da gente fazer com que essa trinca ela não esteja perpendicular, e sim paralela ali, para evitar um caminho preferencial dessa trinca e tentar abrir esse revestimento aí. Então, são estudos que a gente faz, né, na hora de aplicar, posição do plaqueamento, posição da placa bimetálica, onde a gente pode evitar alguns danos com isso. Mas trinca, pessoal, de alívio de tensão extremamente normal e necessária. Manuel, da Soldagem. Só para complementar, para poder dar um apoio para ti, você pode especificar na própria EPS a dimensão da trinca. Perfeito. Acabou. Perfeito. Tem especificações da Petrobras
para revestimento nas válvulas da torre de craqueamento catalítico, que é feito com Stellite, liga de cobalto, que especifica que você pode ter trinca de até 30 milímetros de comprimento e meio milímetro de abertura. Então, a trinca é possível, tem que ocorrer, como você brilhantemente explicou. Só para complementar. Obrigado, Manuel. Senhoras e senhores, alguém mais teria alguma pergunta? Gostaria de aproveitar esse momento? Júlio Pires, do Cid Senai. Complementando com o que eu falei sobre manufatura aditiva, esse revestimento, pelo que eu entendi, você aplica em uma camada. Existe algum já material desse que possa ser aplicado em multicamadas, que possa ser aplicado em manufatura aditiva? Perfeito, sim. Esses dois materiais, eles podem ser aplicados até 4 camadas. Acima disso, começa a ter, eles são tão duros, né, que começa a ter o destacamento. Então, existem alguns materiais mais duros do que esse, que a gente recomenda realmente só uma camada. Aqui foi uma camada para a gente padronizar o tipo de deposição, né? A gente não pode fazer ele tão espesso também, porque senão a gente tem dificuldades de fazer o teste de abrasão. Esse caso foi uma peculiaridade, foi feito de propósito isso, uma camada só, mas a gente consegue colocar mais camadas. Existem alguns revestimentos especiais hoje que estão sendo produzidos, não sei se vocês conhecem, o que a gente chama aí de ligas polímeras, que a gente tem através de brasagem, que a gente chama de macarrão, né? Que geralmente são à base de carboneto de tungstênio. Caríssimo, a gente tem esse produto no nosso portfólio também, mas a gente começa a ter ali uma matriz de níquel, geralmente, com carboneto de tungstênio que não trincam. E isso a gente pode colocar várias camadas. Já temos de desenvolvimento isso em arames tubulares, com a mesma composição, por isso que é um material até que atende essa aplicação do carvão com altas temperaturas, que eles são extremamente duros e não trincam. Com isso, a gente consegue fazer várias camadas desse material. A gente consegue fazer 5, 6 camadas sem problema, sem ter o risco de destacamento. Mas, como você bem informou, tem produtos que são tão duros que a gente recomenda, inclusive, máximo uma camada, máximo 2 camadas, senão vai ter chance de destacamento do material. Obrigado. E geralmente, até pensando na sua aplicação de manufatura aditiva, existem revestimentos duros que a gente chama de, na verdade, de metal duro, que são utilizados para peças que requerem isso, alguns estudos, mais voltado não com revestimento duro, mas mais com aço ferramenta, né, que tem uma dureza alta, que são produtos que não trincam, multicamadas, que não teria problema nenhum. Aço ferramenta. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar este momento que o Ricardo está aqui, à nossa inteira disposição para esclarecimentos. Não? Podemos encerrar? Ricardo e a Magma, nosso muito obrigada pela sua contribuição aqui no workshop em mais um ano. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas. Obrigado, pessoal.